Estamos aqui com o pastor Josué, que está falando a respeito de quem mesmo, pastor Josué? Ministério Pastoral. Amém. É com você, pastor. A paz do Senhor e boa noite. Bem, nesses dias em que vivemos, nos deparamos com alguns conceitos e ideias, tanto no meio secular, como também no meio considerado religioso, ou seja, nos círculos evangélicos. Algumas ideias que nós vemos e que de fato têm trazido um certo prejuízo à vida cristã dos crentes enquanto comunidade de fé, é a ideia, uma delas é tanto sobre dízimo e oferta, quanto sobre o ministério pastoral. Porque toda a crítica que se faz quanto à questão do dízimo e como ele é usado, é por entender, às vezes, equivocadamente, a função ou a missão de um pastor. O que seria, basicamente, um pastor? Ora, entendemos que o nome pastor tem um significado. Jesus ele usou a palavra pastor em vários sentidos. Ou, vamos dizer, pelo menos com alguns sentidos que é conhecido e outros não. Mas, o pastor, o ser humano chamado pastor, o que é o pastor? De ovelhas. O que é o pastor? Bem, o pastor que foi instituído por Deus, que nesse caso em específico se trataria de um ministro do Evangelho, ele é alguém que foi incumbido de apacentar o rebanho. A ideia de pastor e de rebanho baseia-se tanto na metáfora, ou melhor, baseia-se tanto no uso dessa palavra em relação a quem cuida de rebanhos de animais, como por exemplo, pastores que tomam conta de ovelhas, pastores que tomam conta também de cabritos, pastores que tomam conta de gado e também pastores que tomam conta de porcos. Existe isso também. A palavra pastor ele não se refere a alguém que cuida exclusivamente de um tipo ou de uma classe exclusiva de pessoas, que começa todo o erro por aí, a ideia. Como se, porventura, pastor, sendo pastor de ovelha, né, que a ideia é do rebanho só como se tivesse ovelha. Ele, então, para ser pastor de ovelha, ele tem que ser um Jesus da vida. Mas a gente vai ver que o próprio rebanho não existe apenas ovelha. No rebanho existe cabra, existe cabrito, existe bode. E Jesus usou essa expressão quando ele disse que no dia do juízo separaria os cabritos das ovelhas. Então, nós aprendemos que, de fato, pastor, ele cuida do rebanho. Mas a ideia de apacentar também está equivocada. O que seria apacentar um rebanho? Existe até uma certa brincadeira que diz assim, tem gente que não sabe apacentar, sabe o pau sentar. Porque existe a história da vara e do cajado. E às vezes essa expressão vara e cajado é entendida equivocadamente, pois a vara e o cajado é uma coisa só. O que seria o cajado? O cajado está falando da parte superior da vara, que parece um gancho. Ora, o cajado, que é a mesma vara, certo? Se refere à parte superior da vara, significa que o pastor vai usar para puxar a ovelha. Isso no sentido de se a ovelha estiver indo para um buraco, ele vai usar para puxar. Mas a parte da vara, ela tanto serve para impedir que a ovelha se desvie do caminho. Logo, essa história, essa ideia de vara e cajado, que é um instrumento único, que é um tipo de cajado com a haste ou a ponta superior inclinada, tem a ideia tanto de guiar para que não se desvie do caminho, como também para puxar, entende? Para evitar que caia no buraco. Logo, o pastor, ele foi colocado por Deus, no sentido, aquele que realmente é levantado por Deus, para apacentar, que nesse caso inclui também, como já foi dito, a vara para impedir que saia do caminho. E em que caminho seria esse? Logo vemos em João, capítulo 15, Jesus, ou melhor, capítulo 10, Jesus falando que é o bom pastor. E disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ora, Jesus estava falando dele como bom pastor e dizendo que dava a vida pelas ovelhas.
é preciso compreender que nenhum apóstolo de Cristo, nenhum profeta levantado por Deus, pastor, mestre ou evangelista, era um Jesus da vida. Paulo mesmo disse: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ser imitador é procurar imitar, é procurar fazer da mesma maneira que o outro faz, é procurar repetir as atitudes. Sim, um pastor chamado por Deus, ele deve procurar imitar Jesus, que é o bom pastor. Mas ele fala sobre o mercenário, aquele que trabalha apenas visando o ganho. O mercenário, a expressão mercenário se refere basicamente a alguém, por exemplo, quando a gente vê essa questão, alguém que trabalha somente visando dinheiro. Exemplo, um soldado, ele é chamado para ir a uma guerra. Ele vai para outro país. É o dever como soldado, é ir combater. E se for o caso, até mesmo está disposto a morrer. O que implica aí, então, uma responsabilidade. Veja, pois ele como soldado, ele tem que representar o seu país e tem que combater o inimigo. Contudo, o soldado corre o risco de morrer. Sim, ele, independente de ganhar rios de dinheiro ou não, ele vai. Já o mercenário, ele não vai por amor à pátria. Ele vai para um outro país à custa de ganho, e não é pouco. Logo, no meio religioso, chamado assim, ou nos círculos evangélicos, vemos uma coisa interessante. E é aí onde começa toda a questão do que as pessoas não entendem. No meio evangélico, seria lícito que um pastor, por exemplo, tivesse salário por cuidar de um rebanho? Será que a Bíblia realmente autoriza isso? E aí, onde é que entra então essa questão de dízimo e oferta?